Muito bem, nós estamos nesse quarto estudo no livro de Eclesiastes, buscando entender a razão da vida, olhando pela perspectiva de Salomão. E nós vamos ler hoje o capítulo 3 e vamos estudar este capítulo e buscar entender as verdades desse texto. Capítulo 3 é um capítulo muito interessante, porque através deste capítulo nós vamos entender que há um propósito. É a primeira vez no capítulo que nós vamos ver intensamente a preocupação de Salomão com a ação de Deus na história. E ele diz assim no versículo 1: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele faz tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Sei que tudo que Deus faz permanecerá para sempre, a isso nada se pode acrescentar e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens o temam. Aquilo que é, já foi, e o que será, já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Descobri também que debaixo do sol, no lugar da justiça, havia impiedade, no lugar da retidão, ainda mais impiedade. Fiquei pensando, o justo e o ímpio. Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para que tudo venha a acontecer. Também pensei, Deus prova os homens para que vejam que são como os animais. O destino do homem é o mesmo do animal. O mesmo destino os aguarda. Assim como morre um, também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. O homem não tem vantagem alguma sobre o animal. Nada faz sentido. Todos vão para o mesmo lugar. Vieram todos do pó e ao pó todos retornarão. Quem pode dizer se o fôlego do homem sobe às alturas e se o fôlego do animal desce para a terra? Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? O capítulo 3 abre uma nova sessão no livro de Eclesiastes. É a sessão quando Salomão, o pregador, começa a fazer a anotação das observações que ele vai vendo no seu dia a dia. E como nós já vimos, o livro de Eclesiastes encontra uma questão levantada no versículo 3 do capítulo 1, ou seja, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que se afadiga debaixo do sol? Em outras palavras, o homem deve responder a essa pergunta, especialmente porque há dentro do coração de cada ser humano
um desejo de conquista, um desejo de crescer, e é inerente ao homem o trabalho. O trabalho faz parte da relação homem e a sua própria vida. O não trabalhar, a preguiça, é condenada na Bíblia como pecado. A questão não é o trabalho, a questão é por que eu trabalho? O que eu estou fazendo da minha vida? Por que estou me dedicando tanto? Por que estou fazendo tanto? Essa pergunta precisa ser respondida e Salomão já começa a nos dar a visão correta, porque no capítulo 1 e 2 ele apresenta que uma vida focada em si mesmo e apenas para propósitos pessoais, visando a própria vida, visando o próprio engrandecimento da vida, é fútil. Por várias vezes ele usa o termo. É tudo vaidade. Essa frase que ele usa, debaixo do sol, é a questão da perspectiva terrena. Aqui na perspectiva terrena, por que se trabalha muito? Por que se faz muito? Qual é o valor do nosso trabalho? E nós vamos deixar esse fruto do trabalho para quem? Então, eu preciso considerar a minha vida, e eu preciso considerar a minha vida a partir da visão de Deus. Porque se não for analisada a vida na perspectiva de Deus, tudo é vaidade. Tudo não tem valor, tudo não tem propósito. O final de tudo é o quê? É a morte. O final de tudo é se acabar. Então, ele vai buscando, do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 26, ele vai focando nessa experiência pessoal, buscando entender, e até o ponto em que ele começa a fazer uma observação da vida a partir de Deus e analisar Deus e a vida. Analisar Deus e a vida. Começa todo esse conteúdo a partir do capítulo 3. E aí a pergunta mais básica: o que significa Deus na vida? Nós vamos, no capítulo 3, dar pelo menos 8 respostas a essa pergunta: o que significa Deus na vida? Em primeiro lugar, é que Deus é que dá razão para a vida, para nós vivermos. Nos versículos 1 a 8, ele fala e foca sobre o tempo. O tempo. Ele começa nessa dimensão do tempo, olhando a razão para a vida, para que, em primeiro lugar, a gente entenda que a vida é composta de ciclos bons e ciclos ruins. E quando nós entendemos que a vida tem alegrias e dores nesse mundo de pecado, nesse mundo de distanciamento de Deus que o homem tomou, então a vida começa a ter mais significado e essa observação começa a fazer mais sentido para todos nós. Então ele diz aí no versículo 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Ou seja, há tempo para tudo. É isso que ele está dizendo. Não é fora do tempo, não é antes do tempo, é no tempo. E Deus, sendo o dono do Cronos, do tempo, e o dono do Kairos, que é o tempo de Deus, ele que é o autor do tempo, as coisas acontecem na ocasião certa, diz o texto. Há um tempo para todo propósito. Que propósito? O de Deus. A razão porque temos tantas pessoas nesse mundo com processos depressivos adiantados, com grande ansiedade, é porque ou vive além do tempo, ou vive reclamando por não ter aproveitado o tempo. Ou vive no futuro, ou vive no passado. Porque não entendeu que há tempo certo para todas as coisas. E nós vivemos debaixo desses propósitos divinos. Quando se perde a visão do propósito divino, você perde a razão e o entendimento
da própria vida, porque você fica, ou vai tentar a vida toda controlar a própria vida. Então ele diz, há tempo para tudo. Então, uma vez que você tem compreensão de que há um tempo para todas as coisas, você começa a viver de forma mais tranquila a vida. E isso é com Deus. Ele diz, exemplo, tempo de nascer, tempo de morrer. Então, a gente sabe disso, que as pessoas vêm ao mundo e as pessoas deixam o mundo. Então, nós precisamos ter em mente que existem maternidades ou partos e existem cemitérios. Então, todos os dias, pessoas nascem e pessoas morrem. Há tempo para isso. Só que há um tempo. Há o tempo quando a criança é gestada e é o tempo dela nascer. E hoje, até mesmo com os recursos, uma criança pode nascer prematura e viver muito bem, sem nenhuma sequela. Louvamos a Deus por os recursos que Ele tem nos dado para abençoar a vida das crianças. Mas todos nascem, todos morrem. Há uma tese, o nascimento. Há uma antítese, a morte. Então, todos que vão nascer vão morrer. Só que há um tempo para isso. Há um tempo para isso. Preocupar-se com esse tempo é desnecessário. Apenas ter consciência dele, especialmente da morte, porque para cada tempo da vida existe uma ação a ser tomada. Enquanto que o tempo do nascer é o tempo do cuidado, o tempo de morrer é o tempo do preparo. Do preparo, porque a vida vai além dessa questão da própria vida. Ele diz que há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Ele está falando dessa visão bíblica, que é uma visão bem agrícola, bem rural, e toda pessoa que lida com campo sabe que há o tempo da chuva certa, há o tempo que você planta, há o tempo que você colhe. Então existe um tempo que você planta e você depois vai lá para arrancar o que plantou. Se você não plantar, você também não vai colher. Então, importante a gente saber o tempo onde vamos receber o resultado do nosso plantio. Também há tempo de matar e tempo de curar. Ele está olhando aqui os tempos de guerra, as guerras de seu tempo, onde as pessoas morriam pelas causas dos seus governos e as pessoas voltavam da guerra para curar. Mas lembrando que a pessoa que vai para a guerra, ou ele vai para morrer e matar, ou ele vai para ser ferido e ser curado quando voltar. Às vezes a tentativa da cura poderia promover a própria morte. Mas há tempos em que as coisas se esquentam, não é? Tempo de perdas em guerras. Também há tempo de derrubar e tempo de construir. Ele também volta a sua visão aqui para aquele tipo de vida onde você tinha que reconstruir, e para reconstruir coisas e para construir coisas era necessário derrubar outras. Então há um tempo em que você coloca tudo no chão, há um tempo em que você aplana o seu terreno, há um tempo que você constrói, há um tempo em que você sai da vida de solteiro e vai para a vida de casado, há um tempo em que você usa o seu orçamento só para você, e há um tempo em que você estrutura o seu orçamento para a vida conjugal, para a educação de filhos e assim por em diante. Também há tempo de chorar e tempo de rir, ele diz no versículo 4. Então ele vai mostrando para nós que há tempo para tudo: nascimento, morte, plantio, colheita, matar, curar, derrubar, construir. E ele vem para o campo emocional: há tempo de chorar e tempo de rir. E a gente precisa entender isso, que há o tempo de dor, onde perdemos pessoas, onde há frustração, há dores, as coisas não saem como nós queremos, perdemos oportunidades, e é o tempo em que nossa alma chora. Todos choram. Mas também há tempos de alegria, tempos de
abraço, há tempo de rever pessoas, há tempo de aquisição, tempo quando nós somos felizes, mas nem sempre, e não fica para sempre o tempo do choro, e não fica para sempre o tempo da risada. Estamos num mundo onde que todo mundo quer apenas viver rindo, ainda que esteja chorando. E ficaria mais fácil para nós vivermos a vida se nós entendêssemos qual é o nosso tempo. Se o tempo agora é um tempo de choro ou um tempo de riso? É um tempo de dor ou um tempo de alegria? Não precisa ficar querendo que não fosse o tempo de choro. Só não pode viver a vida toda chorando e nem a vida toda rindo. Você precisa saber qual é o seu tempo. E Deus dá esse discernimento, essa razão para viver, para entender o tempo. Também há tempo de prantear e tempo de dançar. Ele está falando aqui que basicamente o pranto ligado à morte de alguém, à perda de alguém. E tempo quando se festeja as conquistas, os ganhos, quando tudo na vida parece dar certo. Então, Salomão tem esse cuidado de mostrar que há ocasião certa para tudo. E nossa vida seria muito mais tranquila quando nós apenas parássemos e disséssemos para nós mesmos: que tempo que eu estou vivendo? Qual é o tempo da minha vida? E esse discernimento é um discernimento divino, é uma sabedoria divina. Eu estou vivendo hoje o tempo da cura. Eu tenho pessoas, amigos, e você também, que estão lidando com dores sérias na sua saúde física, num tratamento de muita dificuldade, buscando a cura. Oramos e desejamos que a seu tempo eles venham se alegrar, mas tem sido agora tempo de choro, tempo de pranto, tempo de mesmice da dor. Mas não quer dizer que isso vai continuar para o resto da vida. Então entender o tempo é muito importante. Ele continua: tempo de espalhar pedra e tempo de ajuntá-las. Para construir uma vinha, era necessário tirar as pedras, preparar o campo, e as mesmas pedras que eram afastadas depois que eram plantadas as vinhas, precisa juntá-las para protegê-las. Então há tempo em que você está espalhando coisas e juntando coisas. Tem gente que só vive para juntar as coisas. Ou para espalhar as coisas. Tem época da vida que a vida é organizada demais ou é bagunçada demais. E tem coisas na vida que às vezes nós temos que realmente perder a sua visão, perder o tempo e fazer com que a vida encontre lugar nesse espalhar e nesse ajuntar. Não é? Quem tem filhos sabe disso. Às vezes é tempo para estar com os filhos juntos. Aí os filhos vão crescendo, vão viajando, alguns vão casando. Eu, por exemplo, nenhum dos meus filhos moram perto, moram junto comigo. Então, todo esse conceito em relação aos filhos, por exemplo, ao tempo que você acolhe, depois você tem que deixá-los ir para organizar a sua vida. E muita gente se frustra simplesmente porque não entende o tempo das coisas, não entende que a vida é marcada por esses espaços onde você junta, espalha, espalha e junta. Tempo de abraçar e tempo de se conter. É claro que há tempo de maiores intimidades, há tempo quando nós nos envolvemos melhor com a vida das pessoas. E tem hora que nós também queremos ficar distante, nós não queremos muita aproximação, há um tempo de reflexão, há um tempo de solidão, há um tempo que a gente precisa de gente, há tempo que a gente não precisa de gente, porque a gente precisa meditar, refletir sobre nossas vidas. E tanto a pessoa precisa saber disso, como as outras pessoas também precisam saber. Não é errado você ter um tempo para você, o errado é você só viver com gente e só viver em solidão. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tem coisas na vida que chegou o tempo onde a gente corre, onde a gente luta, onde a gente vai, a gente faz as coisas acontecerem. E Salomão diz, mas tem coisas na vida que a gente diz, isso aqui não precisa continuar mais. Não vou correr mais atrás disso. Um dos maiores problemas do homem do século XXI é que ele não sabe limites. Ele não sabe qual é o limite, ele não põe limite.
E há um tempo na vida em que você está correndo mais porque você tem coisas e premências maiores em relação à família, em relação a filhos, em relação à educação. Mas chega uma hora que você não vai precisar correr mais atrás dessas coisas. E trabalhar tanto e suar tanto, vamos dizer assim, para estabelecer as estruturas de família. E tem uma hora que você vai desistir disso. Nós temos que saber o tempo para essas coisas. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Essa é outra coisa que as pessoas não sabem. Parece que a gente quer montar na vida um eterno museu e ficamos entulhando coisas que nós nunca usamos. Não, há tempo que você guarda documentos, há tempo que você guarda papéis, há tempo que você precisa manter os seus recortes, os seus anúncios, aquilo que é muito importante, mas tem um tempo da vida que tem que dar um limpa, tem que jogar fora, vai ficar com aquilo lá para quê, não é? Então, e também não significa que tudo você tem que jogar fora, mas há tempo em que você acolhe as coisas e há tempo que você não usa mais as coisas. Há exemplo de roupas. Quantos de nós guardamos roupas que nós nunca vamos usar mais e nós não damos um fim a elas? Né? Deveríamos jogar fora, não no sentido de jogar fora, mas tem que jogar muita coisa velha fora, mas doar, mas abençoar outras pessoas. Né? Então esse é um princípio importante que Salomão diz que é tempo em que você mantém as coisas com você e há tempo que você passa para frente, né? E joga fora. Há tempo de rasgar e tempo de costurar. Nosso mundo não é um mundo mais da costura. Eu sou um tempo em que você não jogava as suas roupas, não jogava fora. Você ia costurando as suas roupas. E me lembro da minha avó dizendo que não é nenhuma vergonha você andar com uma roupa costurada. A vergonha é andar com uma roupa suja. Mas há tempo de rasgar. Há tempo em que as coisas acabou. Você precisa entender que está numa nova fase. Uma nova fase em tudo, dentre elas até o próprio guarda-roupa. E há tempo em que você precisa colocar as coisas no lugar, precisa costurar, precisa reformar, você precisa organizar, baseado naquilo que tem. Então você precisa saber desse tempo. O tempo de calar e tempo de falar. Outra coisa importante. Tem gente que fala demais e tem gente que fala de menos, porque não sabe o tempo. Porque manter-se em silêncio quando é necessário falar é omissão. E quando você fala fora do tempo, você pode criar brigas, intrigas. Então é necessário saber quando é que eu falo, quando é que eu fico calado. E só Deus pode trazer esse discernimento, não é? Isso é uma sabedoria divina. Tempo de amar e tempo de odiar. Odiar aqui não é o ódio do sentido mal, mas é um tempo em que você está próximo e íntimo e um tempo que você está distante das pessoas. Um tempo em que você não mantém mais aquele tipo de intimidade. Tem gente que usa, por exemplo, o Facebook como se quisesse reviver uma história, uma vida passada que já passou, uma intimidade que vivia, que não vive mais, porque mudou de cidade, mudou de amigos, mudou de ação de trabalho, mudou tudo, ok? E às vezes você tem que também se posicionar, e ao se posicionar, você pode criar até uma tensão com os próprios amigos, com as próprias pessoas mais íntimas. Então precisa saber como é que é o tempo. Você não vai querer ser amado e amar a vida toda, e também não é um tempo que você vai viver intimidade e ser amado por todo mundo ao mesmo tempo. E é tempo de lutar e tempo de viver em paz. Tempo das guerras, tempo das lutas, das batalhas, e tempo em que a vida fica em paz, onde não há nada, não é? Mas isso é importante, a gente entender o nosso tempo, o tempo onde que as coisas são mais difíceis e o tempo quando a vida é melhor. Nessa busca de entender a vida e a razão da vida, Salomão observa a vida e diz: quando você tem Deus, nesse primeiro ponto,
você vai entender a razão da vida. A razão da vida é que há um Deus que tem um tempo e um propósito e um objetivo e um significado. Quando você centra a sua vida nesse Deus, você entende o tempo para todas as coisas. Quando você lê o Novo Testamento, por exemplo, Maria, no capítulo 2 de João, está lá perguntando, falando com Jesus, eles não têm mais vinho, como se estivesse forçando a possibilidade de Jesus aparecer. Jesus diz, o que eu tenho contigo, não chegou o meu tempo. No capítulo 7, os irmãos de Jesus, que também eu não crio em Jesus, disse, por que você está aqui na Galileia? Tem que ir para Jerusalém. Jesus disse, não é o meu tempo. E é muito importante saber o tempo de todas as coisas, saber que há um tempo. E quando você sabe esse tempo, sua vida caminha melhor. E esse discernimento você ganha através da pessoa de Deus. Jesus diz assim, é chegada a minha hora. Capítulo 17, versículo 1. Pai, glorifica o teu filho. Então é chegada a hora. Há uma hora, há um tempo, há um momento para tudo. E desafio você que o melhor tempo para as nossas vidas é aquele tempo voltado quando nós somos tocados e absorvidos pela vida de Deus, quando nós buscamos esse relacionamento com Deus, quando nós caminhamos com Deus. Quando Deus está na sua vida, você tem razão para viver, razão para andar, razão para ser. Vamos continuar esse conteúdo, Deus na vida, no próximo estudo. Então acompanhe esse estudo no livro de Eclesiastes. Que Deus possa abençoar o seu coração ricamente.